Olá, bem-vindo. Obrigado pela tua companhia aqui neste tutorial. Agradeço a tua consulta aqui junto à minha página do YouTube e vou falar neste tutorial a respeito de uma ferramenta de traçados que é denominado Grease Pencil, que se traduzir, vamos chamar mais ou menos aí lápis de graxa ou lápis de cera. Essa é uma ferramenta que não é uma ferramenta com os mesmos recursos, igual o do pincel ou do lápis, que nós temos aí no Adobe Illustrator, no CorelDRAW e em outros programas de desenho, mas é uma ferramenta que tem algumas funcionalidades legais aqui no Blender 3D. Vamos compreender o uso dessa ferramenta aqui. Eu estou utilizando a versão 276B. Vocês vão ter essa ferramenta nas versões anteriores, talvez com algumas funções ou termos um pouco diferenciados das versões anteriores, mas tem a mesma funcionalidade, ok? Então, para nós sairmos aqui dessa tela de apresentação, nós vamos clicar fora e nós vamos acionar a nossa ferramenta Grease Pencil, clicando nessa guia que fica aqui na lateral esquerda, que é a barra de ferramentas do modo objeto, na opção Grease Pencil, vocês vão ver que eu faço aqui a ação da ferramenta. Aqui eu tenho o Grease Pencil e aqui eu tenho as configurações de uso dela. Vocês vão ver que eu tenho aqui nessa opção Draw, que é desenhar, a opção de desenhar Draw, a opção de apagar, a opção de desenhar linhas e criar formas poligonais aqui com os nossos traçados. Então, para eu acionar qualquer linha, basta eu clicar aqui no Draw. Repare que no momento que eu clico, o meu cursor ele toma a forma de um lápis. E segurando o botão esquerdo do mouse pressionado, enquanto ele estiver na forma do lápis, eu posso criar formas e desenhos aqui na minha área de trabalho. Então, posso usar minha criatividade com a ferramenta, tá? Outra forma que eu tenho é de usar aqui a opção Erase para apagá-lo. Clicando nessa opção Erase, verifique que o cursor ele toma a forma de uma cruz e um pequeno círculo bem em volta dessa cruz. Isso quer dizer que a ferramenta tomou a forma de uma borracha. E quando eu passo por cima da linha segurando o botão esquerdo ou o botão direito, eu vou apagando o traçado que eu fiz com a ferramenta anteriormente. Outra forma que eu tenho de acionar essa ferramenta é utilizando os recursos de uma barra que vem oculta aqui na direita, que é a barra de propriedades chamada barra N. Se clicarmos a tecla N de navio, nós botamos aqui na janela 3D View essa barra de propriedades, onde nós temos aqui o Grease Pencil também funcional. Poxa, vocês vão me perguntar, para que eu tenho na lateral esquerda e na lateral direita a mesma barra de ferramentas? Observe que aqui na direita eu tenho outros recursos que a da esquerda não tem. Então isso vai facilitar um pouquinho algumas utilizações dessa ferramenta aqui na nossa área. Outra forma também que nós temos de utilizar a ferramenta é usar teclas de atalho. Eu tenho a tecla D que me permite ativar em conjunto com o botão esquerdo do mouse pressionado ou o botão direito do mouse pressionado, a ferramenta de traçado ou a ferramenta borracha. Exemplo, se eu segurar a tecla D e clicar o botão esquerdo do mouse, mantê-lo pressionado e largar a tecla D, vocês vão ver que a minha ferramenta tomou a forma do lápis, e eu posso aqui fazer um traçado qualquer na minha área, como se eu tivesse clicado aqui em Draw. Se eu quiser apagar, basta eu segurar a tecla D, pressionar o botão direito do mouse e mantê-lo pressionado. Verifique que posso largar a tecla D, verifique aqui que o cursor tomou aquela forma circular. E se eu passar sobre o traço, eu vou apagando com a borracha. Um detalhe aqui sobre a borracha, eu vou mantê-la aqui com o botão direito pressionado. Repare que esse círculo aqui, ele tem um raio de ação para apagar, que é justamente o diâmetro dele. Para eu aumentá-lo, basta eu com o botão direito pressionado empurrar a rodinha do mouse para cima ou para baixo e verifique que eu redimensiono a área de ação da borracha. Quanto maior, mais fácil eu apagar os traços. Quanto menor, com mais detalhe eu tenho que apagar os traços. Largando o botão esquerdo do mouse ou o botão direito do mouse, a minha ferramenta toma a forma ativa original dela. E aqui eu posso fazer os manuseios da modelagem tradicional aí que estamos acostumados junto ao Blender. Algo interessante a se notar aqui no uso da ferramenta é que quando a gente clica na opção de desenhar, por exemplo, quando eu seguro o botão esquerdo, arrasto e largo, a ferramenta automaticamente aqui ela toma a forma do cursor original.
e aqui não permite mais eu fazer traçados. Então existe aqui uma funcionalidade nessa configuração que vocês vão ver aqui chamada Continuous Drawing. Então se eu clicar nessa caixinha de seleção do Continuous Drawing, eu tenho como clicar a ferramenta de desenho e na medida que eu traço largo, repare que eu dou continuidade aos traçados sem a necessidade daquela minha ferramenta voltar ao cursor original. Para quem tem algumas versões anteriores aqui, talvez essa opção Continuous Drawing esteja como Use Sketch, não me lembro aqui, mas talvez seja isso. Então é só clicar nessa opção e eu tenho como fazer os traçados de forma contínua na minha área. Se eu quiser apagar, eu posso sair da ferramenta clicando na tecla ESC ou a barra de espaço, eu volto para o cursor original e aqui eu posso clicar agora, por exemplo, a ferramenta Erase Borracha. Se eu quiser aumentar, seguro o botão direito, arrasto a rodinha do meio do mouse para baixo, aumento o diâmetro e aqui eu posso, com o botão esquerdo do mouse pressionado, ir apagando aqui os traçados que eu fiz com a ferramenta anteriormente. Para sair, barra de espaço. Se eu não quiser utilizar a ferramenta de forma contínua, eu vou aqui, clico e tiro essa opção Continuous Drawing e passo a ter aqui a minha forma de desenhar normal. Bem, eu quero que vocês vejam que quando eu faço um traçado aqui, ó, esse traçado ele tem uma espessura e tem uma cor definida. Dê uma olhadinha aqui nessa caixa chamada Outliner, tá vendo aqui? E vocês vão ver que quando eu acionei a ferramenta, ela apareceu aqui ó, como G-Pencil, que é o Grease Pencil. Vocês vão ver que tem uma barra pretinha aqui, que é justamente a cor do traçado que eu fiz. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse aqui na Outline, nessa caixa, eu abro uma caixa de cores, que é a caixa que vai nos permitir escolher uma cor qualquer. E aqui eu posso, ó, nessa direita, segurando esse pontinho aqui com o botão esquerdo do mouse, eu tenho como fazer o arraste e colocar essa cor no canal alfa, né? Eu tenho que vai do branco máximo ao preto máximo, e tenho aqui nesse círculo colorido a opção de definir uma cor entre as 16.200.000 e poucas cores disponíveis aí para utilizar no meu traçado. Clicando aqui, ó, eu posso colocar o traçado na cor verde, vocês podem ver lá, na cor azul, na cor vermelha. Tá? Então, isso aqui na Outline. Mas vocês vão ver que aqui na barra de propriedades da 3D View, chamada barra N, eu tenho ó, essas opções que se encontram aqui, chamada Stroke. Stroke é o traçado, vocês vão ver que ele está utilizando a cor vermelha. Se eu clicar nessa caixinha aqui, eu vou abrir aquela mesma caixa de seleção de cores que eu abri na Outline. Então eu posso mudar por azul, por verde, por amarelo, para o preto. Posso vir aqui, ó. Então eu posso manusear essa opção através dessa caixa de cores no meu traçado. Aqui embaixo do Stroke, eu tenho como, ó, tá vendo nessa slider aqui de valores? Ele está utilizando um valor aqui 0.9 alguma coisa. Se eu segurar com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastá-lo para a esquerda, eu vou tirando ó, a forma viva de enxergar, como se estivesse dando opacidade ao traçado. Quanto maior o valor, mais vivo é o traçado. Quanto menor, mais opaco ou transparente fica o traçado aí na área. Aqui em Fio é a opção que eu tenho de fazer o preenchimento de uma forma qualquer que eu tenha feito. Eu estou utilizando o valor 0. Então se eu segurar aqui com o botão esquerdo e arrastá-lo para a direita, vocês vão ver que eu vou preenchendo ó, a linha. Se eu tiver uma forma circular, eu preencho a parte interna do círculo. Então vou mantê-la aqui no 0. Tá? E aqui vocês vão ver que nessa caixa slider aqui de baixo, eu tenho a opção de segurar com o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastá-lo para a direita ou para a esquerda, e aqui eu aumento ó, a espessura do traçado. Tá vendo lá? Aqui eu tenho como marcar para fazer com que a linha seja em pontos, posso tirá-los com que a linha seja em volume. Ok? Então esses manuseios aqui que vai nos permitir fazer algumas alterações interessantes aqui no traçado. Vamos então apagar aqui a ferramenta. Lembrando a vocês, vou largar aqui que eu posso usar a tecla D, apertar o botão direito, aciono a ferramenta, largo a tecla D, mas mantenho
a tecla direita do mouse pressionado. E a ferramenta, ó, funciona aqui normalmente. Nós temos aqui mais duas ferramentas, que é a Line. Line, clicando nela, eu tenho como clicar com o botão esquerdo, segurar e fazer linhas, ó, no momento que eu dou o segundo clique. Se eu quiser que essa ferramenta seja contínua, eu clico nessa caixinha, clico em Line, clico o primeiro ponto, arrasto, clico o segundo ponto, arrasto, e aqui eu vou fazendo, ó, desenhos da melhor forma possível. Eu dou o Ctrl Z, eu volto às ações para o ponto 0. Vamos usar a ferramenta de borracha para apagar. E temos também a ferramenta Polygon, que é a ferramenta que, quando a gente clica, dando cliques em pontinhos, nós vamos clicando aqui, criando formas poligonais interessantes aqui no nosso traçado. Ctrl Z. E a gente vai com Ctrl Z voltando às ações anteriores. Uma das coisas que eu queria que vocês tivessem atenção aqui é essas opções que tem aqui embaixo, chamada de Stroke Placement, que são os traçados pelo ponto de vista aí que nós vamos ter. Nós estamos vendo aqui, ó, que eu estou utilizando a opção Cursor. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu faço um traçado, um desenho qualquer aqui no Grease Pencil, desenhando esse traçado aqui, largando a ferramenta, eu vou clicar a barra de espaço aqui para sair da ferramenta. Se eu segurar o botão do meio do mouse e der um giro orbital, observe, ó, que o traçado que eu fiz, ele toma a direção da posição em que se encontra o cursor. Então, quando eu rotaciono a área, o desenho é traçado na direção em que se encontra o cursor, tá? Vamos dar o Ctrl Z, ou vamos usar a borracha aqui para apagá-lo. Na opção View, nós vamos fazer o seguinte. É como se nós estivéssemos aqui, nós estamos olhando, por exemplo, essa janela de trabalho aqui de frente, né? É a nossa visão aqui. Vamos imaginar que a gente colocou aqui nessa janela um vidro. Nós vamos desenhar sobre esse vidro. Nós podemos movimentar a área, porém o traçado como se tivesse aqui feito num vidro. Então, se nós clicarmos aqui em View e fizermos o desenho, vamos acionar aqui a ferramenta, ó. Vou desenhar aqui um traçado qualquer e agora vou segurar, saindo da ferramenta com a barra de espaço, ó, e eu movimento e o traçado fica como se tivesse sido desenhado aí, ó, no ponto de vista da gente. É como se estivéssemos desenhando num vidro transparente aqui. E ao movimentar a nossa área, a gente não vai ter ação. Vou apagar aqui. Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos clicar a barra de espaço. Vou clicar o desenho e vou mudar essa cor aqui do desenho para uma cor vermelha, por exemplo. Com o traçado acionado, vou criar um bonequinho aqui qualquer. E aqui fazer uma forma qualquer de um desenho aqui, tá? Segurando o botão do meio do mouse, é aqui o movimento e o desenho continua aqui como se tivesse feito em uma tela de vidro. Pronto, vamos sair da ferramenta com a barra de espaço, Erase. Bem, pessoal, só estou lembrando a vocês que a gente só está saindo da ferramenta com a barra de espaço porque nós estamos utilizando aqui o modo em desenho contínuo, tá? Porque no momento que nós não utilizarmos isso, se nós traçarmos o desenho, ó, ao largarmos a ferramenta volta ao modo normal, tá? A opção Surface, ela é uma opção interessante porque ela vai representar o nosso traçado tendo como base o ponto que se encontra o objeto na sua forma tridimensional. Exemplo, se eu clicar em Surface aqui e for utilizar a ferramenta para traçar na superfície desse objeto, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui em Draw e vou riscar essa lateral aqui, ó, do objeto. Clico em Draw e vou riscar essa lateral do objeto. Se eu segurar o botão do meio e manusear, repare que eu fiz o desenho, ó, aqui na superfície do objeto modelado, respeitando as suas condições tridimensionais. Vocês vão ver que esse traço aqui respeitou o eixo X, esse traço aqui respeitou o eixo Y, e se eu clicar aqui em cima, ó, eu vou respeitar o eixo, ó, que é o eixo Z. É dessa forma que a gente controla aqui pelo Stroke
Placement, o Surface. A outra forma, vou apagar aqui, que eu tenho também, é de utilizar a opção Stroke. A opção Stroke, fazer o desenho, eu vou fazer um primeiro desenho aqui, vou fazer um segundo desenho aqui, fazer um terceiro desenho aqui. Quando eu cruzar esse desenho aqui, ó, tá vendo? Se eu segurar o botão do meio do mouse, repare que os traçados que eu fiz, eu tenho os desenhos feitos tendo como base, ó, esses riscos apontando para os mesmos traçados. Então essa é uma forma aqui interessante também. Todo traçado que eu fizer aqui, ó, eu vou, mesmo que eu mude, eu vou respeitar a posição do primeiro traçado que eu fiz. Então essa é outra forma que nós temos aqui. Vamos apagar. Uma outra forma também é a gente criar animações aqui com traçado. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas, exemplo, se eu criar aqui um desenho, vou usar a ferramenta de desenho aqui, cursor. Então eu vou querer desenhar uma forma aqui. Repare que eu fiz essa forma nesse frame, é como se fosse uma folha de papel. Se eu clicar aqui embaixo, vamos sair daqui da ferramenta, no frame de número 10, e fizer um outro desenho, repare que aquele desenho inicial sumiu. Então eu posso fazer um desenho aqui assim, ó, nesse frame. Vou sair daqui, ó, ir para o frame 50, vou desenhar novamente. Então eu fiz aqui, ó, um no frame 0, um no frame 10 e um no frame 30. Então se eu quiser ver o desenho do frame 1, eu venho aqui, ó, no 0 tem o primeiro desenho. Se eu quiser ver o do frame 10, eu clico no frame 10, como se tivesse aqui disponível por hora, que por padrão, né, já que o Blender nos permite aqui inicialmente utilizar 250 frames, como se nós tivéssemos 250 folhas, uma sobre a outra, e cada uma a gente vai fazendo o desenho de acordo com o frame que a gente selecionar. Se formos dar uma animação aqui, a gente pode, ó, tá vendo? E fazendo animações do traçado. É evidente que a gente tem como fazer animações bem mais interessantes do que essa, e que eu não terei tempo aqui para explicar a vocês. Então é isto, é apenas um tira-gosto aqui para entender como é o uso do Grease Pencil. Ele tem uma diversidade de funcionalidades interessantes aí junto ao Blender, não vou me aprofundar muito nisso, mas que vocês entendam que essa ferramenta pode ser ativa para as nossas finalidades de uso aí durante os projetos. Bom proveito e até o próximo tutorial.